Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versou sobre a fixação de honorários advocatícios recursais. Já falo dele com vocês. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se dos embargos de declaração no agravo interno, no agravo e recurso especial 1.249.853 de São Paulo. ED no agente no ARRESP 1249853 de São Paulo. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa e eventuais outras informações relevantes, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Bom, o que nós tivemos aqui, do ponto de vista fático, que moldura a atuação e a intervenção que ele foi levado até o STJ. Na origem, nós tivemos uma sentença de improcedência com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da causa. Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais em 5% do valor já arbitrado na primeira instância, quer dizer, era de 10%, passou a ser de 15%. E ainda insatisfeito, o autor interpôs recurso especial para o STJ. Na origem, o vice-presidente do Tribunal de Justiça inadmitiu o RESP porque alegou que o julgamento do RESP demandaria revolvimento do acervo fático probatório, e aí, com base na súmula 7 do STJ, deixou de admitir o RESP. E o autor interpôs o agravo em recurso especial para o STJ. Ao chegar no STJ, o relator do caso conheceu monocraticamente do agravo em RESP para não conhecer do RESP. Então, o resultado final no STJ foi a inadmissibilidade do RESP. Concordou que a recorrente pretendia reanalisar o conjunto fático probatório dos autos e incidiria mesmo a súmula 7, como o Tribunal de Justiça local havia se pronunciado. Mas nessa decisão de inadmissibilidade, o relator não aumentou os honorários recursais que já haviam sido fixados no TJ até então em 15%. Então, a parte vencedora na demanda até então, o réu, né, era uma sentença de improcedência, né? Então o réu interpôs agravo interno. A turma negou, quer dizer, o autor interpôs agravo interno da decisão de inadmissibilidade e a turma negou provimento ao agravo interno e também deixou de aumentar os honorários advocatícios recursais que já haviam sido fixados até então. Então, a parte contrária, agora sim, o réu opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos honorários recursais, pois o STJ deveria ter majorado os honorários advocatícios recursais com base no artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Essa é realmente uma novidade do Código de Processo Civil vigente. O artigo 85 ele prevê sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, né? Vejam o caput. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São os honorários advocatícios sucumbenciais. E aí o parágrafo 11 que tem a novidade em si. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º a 6º, que é entre 10% e 20%, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Quer dizer, se a parte recorrente, quem interpõe o recurso, perde a sua pretensão do recurso de reforma ou invalidação da decisão recorrida, ela deve ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais
mesmo que já tenha sido condenada na primeira instância. A lógica aqui é justamente majorar os honorários fixados anteriormente. Essa previsão tem basicamente dois objetivos. O primeiro deles é remunerar o trabalho adicional do advogado, que também deverá atuar em grau de recurso. Mas esse primeiro requisito ele é temperado, porque mesmo em questão de inadmissibilidade, quando em tese o advogado não teve tanto trabalho adicional, incide o 85, parágrafo 11. E o principal das finalidades, dos objetivos desse dispositivo, é desestimular a interposição dos recursos. É uma forma da parte sopesar o seu interesse em protelar o trânsito em julgado, a natureza de discutibilidade da decisão, do objeto litigioso em juízo, e, de outro lado, as consequências processuais, como incidência de juros, correção monetária, que não é um fator tão desestimulador assim da protelação do processo, e agora também a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. O STJ teve a oportunidade de afirmar que esses são os principais interesses com essa previsão no julgado do agravo interno no agravo em recurso especial 370.579, um julgado de 2016, relatoria do ministro João Otávio de Noronha, quando se percebe aqui, no item 3 da ementa. O parágrafo 11 do artigo 85 do CPC de 2015 tem dupla finalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. Então, um fato da parte ponderar a conveniência em continuar interpondo recurso, já que ela pode ter um prejuízo financeiro significativo. E aí, com o passar dos anos após a promulgação e a vigência do Código de 2015, o STJ foi estabelecendo requisitos para a fixação dos honorários advocatícios recursais. E aí, no julgado do agravo interno, nos embargos de divergência, no agravo em recurso especial 762.075, o STJ fixou alguns requisitos, como aqui, é devida à majoração da verba honorária sucumbencial na forma do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos simultaneamente. Primeiro deles, decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o Código de 2015. Segundo deles, o recurso não tenha sido conhecido integralmente ou tenha sido desprovido, seja monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. E a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, porque a questão é de majoração dos honorários. Então, não é possível que o tribunal, desde logo, fixe honorários já majorados. O parágrafo 11 prevê justamente a hipótese de majoração, e que incidia neste caso. Então, a conclusão do STJ, nesse caso, é que realmente a parte embargante tinha razão, porque o TJ tinha fixado até então honorários advocatícios sucumbenciais de 15%. 10 da sentença, 5 do segundo grau no TJ local, com julgamento da apelação. Quando a parte inaugura a instância do STJ e o seu recurso não é admitido, o tribunal deveria ter majorado, e aí de 15% até 20%, que foi o que ele fez, majorou em mais 5%, então o resultado que estava em 15% a título de honorários passou para 20%. Isso porque o RESP não foi conhecido, logo era caso de majoração. Tanto na decisão monocrática do relator, ele não fez,
quanto no julgamento do colegiado, quando na análise do agravo interno da parte recorrente, que também não fez. E aí a parte contrária interpôs embargos de declaração alegando omissão. Em regra, não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, seja em agravo interno, seja em embargos de declaração. Por quê? Porque a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar na primeira hipótese de julgamento da inauguração de uma instância. Então, o que inaugura a instância do Tribunal de Justiça Local? A apelação. Então, é se esperar que no julgamento inicial da apelação fixem a majoração. O que inaugura a jurisdição do STJ? É o RESP ou o ARRESP. Então, quando da decisão seja de inadmissibilidade do RESP ou do ARRESP, deve ter a majoração se for a hipótese. Ou quando o julgamento do mérito, no desprovimento do RESP ou do ARRESP, deve ter a majoração dos honorários, o que não se deu na hipótese. Mas se de um lado a regra é que a fixação se dê na inauguração da instância nova, também é de se ver que aqui nós temos uma questão que é um pedido implícito, né? Então é uma questão de ordem pública, que não se sujeita, portanto, à preclusão. E é conhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição. Mas nem precisa conhecer de ofício, porque nesse caso a parte embargou. Embargos de declaração, alegando uma omissão. E o STJ reconheceu que houve realmente omissão, que deveria ter sido fixado quando da inauguração da instância do STJ, quando do julgamento do ARRESP, a majoração dos honorários, que não constou, logo foi omissa, tanto na decisão monocrática do relator, quanto na decisão do colegiado. Então, deu-se provimento aos embargos de declaração. E qual foi a conclusão desse julgado? Aspas. Quando devida a verba honorária recursal e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. Ok? Então, é esse o julgado que nós vimos, os embargos de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial 1249853 de São Paulo. Foi isso que eu separei para conversar com os senhores neste vídeo. Ficamos por aqui. Até uma próxima.